e gostaria que você, se você quiser me acompanhar, abra lá em Marcos, capítulo 5. Nós vamos falar um pouquinho sobre medo. Gente, tem cada medo assim absurdo, né? Tem gente que tem medo. Eu, vou contar, ninguém sabe disso, né? Eu tinha, quando era pequena, quer dizer, eu sou pequena ainda, né? Quando eu era menor de idade, eu morri de medo de borboleta. Meu Deus, eu via uma borboleta, aquilo me dava agonia, me dava um desespero, porque quando eu era pequena, uma borboleta, eu acho que, obviamente que não era intencional, mas ela voou atrás de mim durante um bom tempo no quintal da minha casa, e eu fiquei assim, apavorada. Não era aquela borboletinha, era uma borboleta que parecia uma coisa, né? E eu, depois daquilo, meu Deus, deu o que fazer para superar esse medo, viu, gente? Teve um dia que eu falei, eu fiz questão de pegar uma borboleta para poder, não vou sentir medo mais de borboleta, como assim? E hoje, assim, graças a Deus, superei esse medo, né, de borboleta. Mas tem muita gente que tem medo, assim, de coisas, assim, absurdas. Tem medo de formiga, tem medo, vários tipos de medo. Nós sabemos que existem medo de pessoas que têm medo de altura, medo de escuro. Qual outro medo aí? Medo de aranha, gente. Você acredita que acho que um dos medos mais comuns é o da aranha, mas também, né? Convenhamos, né? Pelo amor de Jesus. Então existem assim muitos medos. Quando o medo é um medo assim natural, é um medo que nos defende, é um medo, amém, tudo bem, porque todo ser humano ele tem que ter um medo, porque para ter segurança, né? Por exemplo, eu não posso ser tão valente assim de atravessar, eu como mulher, passar de madrugada sozinha numa rua escura, sabendo que naquela rua tem marginal. Não, porque eu sou valente. Não, nós precisamos ter medo dessa situação. Não, eu não posso passar sozinha, eu tenho que estar protegida. Então o medo, ele nos protege. O problema é quando o medo nos paralisa. Aí ninguém mais sai de casa para fazer mais nada, não põe nem a cara na rua, e aquela coisa de desespero. Você sabe, Juan, que no dia que nós estamos vivendo, nós temos que ter a preocupação e precaução sim, mas tem gente que está deixando a família louca. Tem gente que está deixando os filhos, o marido ou o marido da esposa maluco, de excesso de medo do que nós estamos vivendo. Até mesmo do contágio desse vírus, do coronavírus. Então, nós temos que ter, sim, a precaução. Mas o medo não pode me paralisar, não pode te paralisar. E nós vamos ler aqui, em Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 41. Não, gente, é Marcos capítulo 4, tá? Perdão. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Diz assim, ó. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele quem? Jesus. E Jesus, né, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta noite, o Senhor nos mostra nessa noite que nós temos que enfrentar o nosso medo. Eu não sei qual é o medo que você tem enfrentado. Muitas vezes você tem sentido medo de ficar desempregado, medo de não se casar, medo de não ter filhos. Eu tinha também medo de não ter filhos, gente, misericórdia. E eu tinha a impossibilidade de ter filhos. Então esse medo me atormentava, porque eu não tinha ovulação.
Então eu não tinha as regras que as mulheres normais tinham. E para eu engravidar seria algo impossível. E eu tinha um medo muito grande. E eu falava para o Senhor, abra minha madre para que eu possa gerar filhos, Senhor. Eu pedia muito para o Senhor. E graças a Deus, eu tive pessoas que se levantaram na minha vida para entregar algo vindo do céu. E falou para mim, a primeira falou para mim, olha, o Senhor Jesus ouviu a sua oração, Ele sabe o que você quer, Ele vai te dar uma menina, mas não vai ser agora, vai ser um processo. Ela já tinha me avisado. Depois dessa profecia, 7 anos depois, a primeira filha nasceu. E depois, 7 anos depois da primeira, nasceu a segunda. Amém, glória a Deus, já paramos por aqui. Amém, Jesus, glória a Deus. Mas eu tinha muito medo, mas eu tinha a promessa que o Senhor iria me dar. Então você pode ter um impossível na sua vida. Gente, é muito triste a gente se sentir impotente. A gente vê certos tipos de coisas e não conseguir fazer nada pela gente, pela nossa família, pelo nosso filho, por um amigo. É muito triste isso. Mas o Senhor nessa noite nos dá essa direção para que sejamos ousados. E Ele, aqui, no meio daquela tempestade, no meio daquela coisa assim, tão assustadora, de uma situação assustadora, o Senhor Jesus nos dá um exemplo que nós devemos seguir todos os dias da nossa vida. Não ter medo. Porque Ele, como Jesus, o que Ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Eu acredito que Jesus, como homem que Ele passou aqui nessa terra, Ele pregava muito, Ele andava muito, Ele subia e descia morro e pregava dentro de barco. Então eu acredito que Ele estava bem desgastado esse dia, estava muito cansado, que nem o vento, nem a tempestade o fez acordar. Isso seria uma opção. A outra opção, que eu também acho, né, é que o Senhor, sabendo que aquele não era o momento dele morrer, ele estava sossegado, em paz. Não era chegada a hora dele, não era? Ele tinha a hora certa de morrer por nós, como seria, porque ele era homem, mas ele era filho de Deus. Ele sabia quem era o pai dele. Então ele acreditava naquele momento. Não vou. Não, imagina, vou ter medo do quê? Morrer? Eu não vou morrer agora. Eu tenho certeza absoluta que não vai morrer, que eu não vou morrer. Então o Senhor nos ensina nesta noite, não ter medo daquilo que vem sobre a nossa vida. E assim, o que eu me apeguei é o que a gente pensa muito. No versículo 38, os discípulos chegaram para Jesus, acordaram Jesus e falaram assim: Jesus, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? O Senhor não se importa que a gente está perecendo? E quantas vezes a gente pensa isso? Nós não somos diferentes desses discípulos, mas nunca. Quantas vezes a gente fala assim: nossa, mas eu estou passando por isso. Puxa vida, será que Jesus não está vendo o que eu estou passando? Nossa, mas eu me machuquei. Eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Será que Jesus não está vendo? O que Jesus responde para ele? E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos, olha só. Vamos tomar posse da palavra de Deus. Vamos nos levantar como autoridade espiritual da nossa casa. Vamos falar, profetizar, para que os problemas se calem, para que os seus problemas se aquietem, para que os problemas desapareçam. Comece a profetizar, porque foi isso exatamente que Jesus fez ao mar. Falou para o mar: cala-te, aquieta-te. Você também pode fazer o mesmo. Aquilo que tem te assombrado, aquilo que tem levantado sobre a sua vida, que tem te deixado amedrontado, você vai falar nesta noite: em nome de Jesus, isso não é para mim, eu sou filha do rei. A identidade de Jesus estava, olha, lindamente aqui. Ele sabia que ele, como homem, ele também era filho de Deus. Não era a hora dele morrer, não é a hora de você morrer. Você tem muito para conquistar ainda. Você tem uma família aí. Vai fazendo tudo que você puder fazer pela sua casa. Você, homem, seja o sacerdote do seu lar.
leve a sua família para orar, leve a sua família para buscar o Senhor, faça um culto aí na sua casa. Você, esposa, leve também a sua casa na presença do Senhor. Coloque hinos e louvores ao Senhor durante o dia. Coloque essa moçada aí para dançar as músicas do Senhor. Você tem jovem dentro da casa? Coloca eles para ouvir aquilo que o Senhor tem para ele, para você. Deus tem coisas boas para sua casa. Deus tem o melhor para você. Mas você precisa ter ousadia de enfrentar os medos que estão te assombrando. E usando a palavra de Deus, porque a palavra é uma mensagem para o mundo espiritual. Quando você fala e direciona uma palavra, o mundo espiritual ele recebe. Quando você fala assim, em nome de Jesus eu abençoo a minha casa, em nome de Jesus eu abençoo a minha filha, em nome de Jesus eu determino a cura. O mundo espiritual recebeu essa mensagem. Profetize bênção. Seja canal de bênção na sua vida. Seja canal de bênção na sua casa. Não seja aquela pessoa inconveniente que quando você chega, a pessoa fala assim, crê em Deus Pai, chegou tormento. Aquela pessoa que só fala coisa ruim, desagradável, aquela coisa que, né? Tem gente assim? Tem, né? Infelizmente tem gente que só conta desgraça. Você vai falar para a pessoa assim, nossa, estou com uma dor de cabeça. Aí a pessoa fala assim, nossa, você não acredita que o meu vizinho morreu de dor de cabeça. Aí você fica, ai Jesus amado. Tem gente assim, sabe? E é complicado, irmã, complicado. Existem pessoas de todos os jeitos e maneiras. Mas você é filho e filha do Senhor. Toma posse da sua identidade. Abra sua boca para abençoar. Agora, para finalizar, eu quero ler 2 versículos com vocês. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo. Alguns falam temor, né? Mas é medo, mesma coisa. Mas um espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Então o medo, aquele medo que te trava, aquele medo que te paralisa, é um espírito. Então você vai se levantar contra esse espírito e falar assim, eu repreendo todo o espírito de medo. Eu sou filho, eu sou filha do Senhor. Porque o Senhor falou assim, que você recebeu o espírito de fortaleza. Nada pode te destruir se você estiver em Deus. Toma posse disso. E para encerrar, o último versículo em Salmos 34, versículo 4. Porque daí você fala assim, ah, tá bom. Mas aí, como é que eu vou então enfrentar esse medo? Eu preciso enfrentar esse medo. Como é que a gente tem que fazer para enfrentar o medo? Olha só, 34 e 4 de Salmos diz assim: busquei ao Senhor. Primeira coisa. Ah, não vou ter medo, pronto, final, acabou. Não, não é assim. Tem um jeito certinho de você ficar longe desse medo. Primeiro, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Você tem que acreditar que quando você ora, o Senhor ouve a sua oração. E no tempo certinho Ele vai responder. Todas elas, pode ter certeza. E olha só o que acontece. Livrou-me de todos os meus medos. Ah, vou ler de novo. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Amém. E o que aconteceu quando eu busquei ao Senhor? Livrou-me de todos os meus medos. Toma posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã. Eu espero do fundo do coração que o Senhor tenha entrado no seu coração, ter feito a obra que precisava ser feito, tirar o que tiver que tirar, colocar o que tem que colocar,
Mas eu espero profundamente que o Senhor tenha invadido a sua casa nessa noite. Que você seja transformado pelo poder de Deus. Que você se levante com ousadia. Porque o Senhor não te deu um espírito de medo, mas de fortaleza. Você é forte em Cristo Jesus. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus medos. Busque ao Senhor, coloque diante dEle tudo aquilo que tem no seu coração, tudo aquilo que você tem passado, independente. Para muitas pessoas, às vezes, o que você está passando não é nada, mas só quem está vivendo o momento, né? Eu lembro aqui que o Juan, um momento, né, Juan? A gente estava no conjunto, você machucou seu joelho, não? Jogador de futebol machucar joelho, o que vocês acham? Medo de não poder jogar mais. E ele ficava, e agora ele é especialista em dar dica. Então, quando machuca o joelho, ele já sabe. Põe gelo, né? Não sei quem que machucou o joelho aqui. O Léo. Põe gelo, faz isso aqui, levanta isso aqui da perna, abaixa a perna, não sei. Ele sabe já, porque ele passou por isso. Ele sabe agora como ele pode ajudar outros. Olha para você ver como que nada é à toa. A gente passa por momentos tão difíceis na nossa vida, e às vezes a gente não sabe por quê. Mas Deus não é por acaso. Tudo contribui para o nosso bem. Isso que você está passando aí, provavelmente você vai conseguir ajudar outras pessoas quando você superar isso aí. Deus não faz nada por acaso, são propósitos. Deus faz, todos nós aqui, cada um, propósitos diferentes. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de filhos. Ele faz propósitos diferentes. Nossa irmã Celinha falou isso. Então, toma posse disso, em nome de Jesus. E nós vamos cantar de novo o escudo, pode ser? Não, Pai Nosso. Vamos terminar, Pai Nosso? Antes da gente terminar, deixa eu dar uma olhadinha na nossa live aqui. Deixa eu ver. Nossa irmã Sidneia também. Um abraço, nossa irmã Sidneia. A irmã Zilda. Nossa irmã Zezé Couto também. Um beijo, irmã Zezé. Deixa eu ver quem mais. A minha cunhada Ana Lúcia também está assistindo. Um beijão para vocês. Nosso irmão Ademir. Beijo, irmão Ademir. A nossa irmã Ademir, nossa irmã Nair. Nossa, um abração. Ele disse assim: amém, que Deus os abençoe, eles usando poderosamente na ministração da sua palavra. Amém. Irmão, glória a Deus. Nossa irmã Érica. O Kim também, outro cunhado meu, assistindo. Um abraço, Kim. Nossa irmã Agnes. Irmã Agnes, nosso abraço está sendo adiado. Nosso abraço, ela entende. Porque a gente, no Santa Ceia, irmãos, a gente tem que selar o nosso abraço, né? E a gente não está conseguindo fazer isso, mas vai guardando aí, irmã Agnes. Um beijo. A pastora Thelma, a paz, Juan, não falei com você, cheguei na correria, Deus te abençoe. Ela mandou um abraço para você. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos terminar, então. Olha, gente, vocês me desculpem se eu não falei o seu nome aqui, porque às vezes a gente passa rapidinho aqui, mas eu quero agradecer a todos que participaram conosco nessa live, viu? Deus te abençoe. Olha, eu quero que o Juan também agora, antes da gente cantar o Pai Nosso, ele dê também uma saudação para todo mundo aí, manda abraço para quem ele quiser, fala que se ele sentir vontade de falar algo, né, pode falar. Não, só queria agradecer a Deus, né, por mais um dia que a gente está bem, né, com toda essa pandemia aí. Mesmo assim, Deus tem nos sustentado, né? Deus tem nos protegido de todo o mal. E como a Claudilene falou, a gente tem que... Eu penso assim também. Se a gente ficar dentro de casa só também, só vendo notícia ruim na televisão, aí que você fica mais louco ainda. Eu comento muito isso com a minha esposa, com a Marina, que se ficar dentro de casa só assistindo televisão assim, é pior. Eu acho que a gente tem que se prevenir mesmo, evitar alguns lugares, só que eu creio sim que Deus tem nos protegido de todo o mal e vai nos proteger, porque a gente é fiel a Ele e Ele vai sempre dar a vitória para a gente.
Eu queria mandar um abraço para todos que estão assistindo. Eu vi meu pai agora comentou alguma coisa aqui, só que eu não deu para ver. Mas pedir que Deus abençoe todos aí, todas as famílias que assistiram, e que a gente vai passar por essa aí dando glória. Ah, é. Um beijão, Marina, te amo. Daqui a pouco tô chegando aí. Prepara a janta dele, Marina. Você sabe, né, que o negócio aqui ele come bastante. Um beijo, viu, Marina? Deus te abençoe. Nós vamos terminar a nossa live, então, cantando esse último louvor, Pai Nosso, como se fosse a nossa oração, tá bom? Na verdade, eu vou orar e a gente entra no Pai Nosso, tá bom? Olha, quero que você coloque a mão no seu coração aí onde você está. Vamos fazer uma oração de agradecimento? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esses momentos, Senhor Deus, maravilhosos que passamos diante de Ti. Senhor, eu tenho certeza que almas foram alcançadas pelo Teu poder, porque não são minhas palavras, são as Tuas palavras, ó Pai. E eu louvo a Ti de todo o meu coração e agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade de podermos falar um pouquinho do Senhor para essas pessoas que estão nos assistindo. Senhor, eu peço então neste momento que o Senhor cele a bênção nesta casa. Pai, que todo espírito de enfermidade seja expulso deste lar, todo espírito de depressão, todo espírito de angústia, todo espírito de medo, em nome de Jesus nós repreendemos. Que nós, Senhor Deus, tomamos posse do espírito de fortaleza que o Senhor nos deixou, Pai. Que possamos tomar posse todos os dias da Tua palavra. Que possamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Que possamos ter aquilo que a Tua palavra diz que possamos ter, Pai. Que sejamos filhos e filhas obedientes, para que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre a nossa casa. Pai, eu abençoo a cada família nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai,